sexismo. Por quê? Porque as leis antirracistas protegiam na prática os homens negros e as leis antissexistas protegiam na prática as mulheres brancas. A mulher negra estava no meio, no cruzamento, sem proteção específica. Crenshaw chamou isso de intersecção, como um cruzamento de avenidas. Mas hoje, nesse segundo episódio, a gente não vai ficar só na origem do conceito. A gente vai mais fundo. A gente vai perguntar como esse conceito funciona como método de análise. Por que ele revela que outros instrumentos não conseguem ver? E isso é muito importante, onde ele tem limites? Porque filosofia de verdade não é só entender a ideia, entender até onde ela vai e onde ela tropeça. Então, prepara o café, que a gente tem alguns minutos de conversa filosófica pela frente, e eu te prometo, no final desse episódio, você vai olhar para o mundo de um jeito ligeiramente diferente do que olhava quando começou. Vamos começar com um problema central. O problema que torna a interseccionalidade necessária. E esse problema tem um nome: universalismo. Calma, que esse não é um bicho de 7 cabeças. Universalismo é simplesmente a ideia de que existem leis, direitos e categorias que se aplicam igualmente a todos, independentemente de quem você é. É a ideia que sustenta a Declaração dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Bonito, né? E é bonito. Genuinamente bonito. O universalismo nasceu para romper com um mundo em que reis governavam por direito divino, em que nobres tinham mais direitos que camponeses, em que o acidente do nascimento determinava o destino inteiro de uma pessoa. O universalismo foi uma conquista enorme da humanidade. Mas tem um problema. Um problema que a gente demora para perceber, porque ele se esconde justamente atrás da generosidade do discurso. Quando o universalismo diz todos, ele precisa ter um sujeito em mente, uma imagem, um rosto, um corpo. E, historicamente, esse sujeito tinha características muito específicas. Era homem, era branco, era europeu, era proprietário, era cisgênero, era heterossexual. Não estava escrito assim, claro que não estava. Mas esse era o universal imaginado. É como se alguém dissesse: esse elevador foi construído para todos, mas não colocou rampa de acesso. Não tem braille nos botões. Não tem espaço para cadeira de rodas. O elevador funciona para quem cabia no modelo implícito. Para quem não cabia, bom, vai de escada se conseguir. Deixa eu lhe dar um exemplo concreto, porque isso fica muito abstrato se a gente não aterrar. Imagina o movimento feminista nas suas primeiras ondas, século XIX, começo do XX. Mulheres lutando pelo direito de votar, de trabalhar, de ter autonomia jurídica. Causa justa, conquistas reais. Mas qual mulher estava no centro dessas lutas? A mulher branca, de classe média ou alta, europeia ou americana. As pautas eram as dela: entrar nas universidades, votar nas eleições, ocupar cargos profissionais. E a mulher negra? A mulher indígena? A mulher pobre que lavava roupa alheia para sobreviver? Ela estava lutando por outras coisas, coisas muito mais imediatas: sobrevivência, proteção contra a violência, acesso a condições básicas de vida. Não quer dizer que o feminismo das primeiras ondas estava errado. Não. Quer dizer que ele era incompleto. Ele tinha um sujeito implícito, e quem não cabia nesse sujeito estava invisível. A filósofa Elizabeth Spellman tem uma expressão muito precisa para isso. Ela chama de amnésia da diferença. Quando você trata mulher como uma categoria única e homogênea, você acaba, sem perceber, apagando as diferenças enormes que existem dentro dessa categoria.
E aí, o que acontece? As pautas das mulheres com mais poder de voz passam a representar todas as mulheres. A luta pelo acesso ao mercado de trabalho formal, por exemplo, que é uma luta legítima, ganha prioridade sobre a luta por direitos trabalhistas das empregadas domésticas. E aqui tem uma ironia cruel que a gente vai explorar mais para frente. Muitas vezes, a libertação de uma mulher só foi possível porque outra mulher ficou em casa cuidando dos seus filhos. Então, o universalismo tem um problema estrutural. Ele frequentemente universaliza a experiência do grupo mais privilegiado dentro de uma categoria. E aí, ao invés de incluir todos, ele faz exatamente o oposto. Ele cria uma hierarquia invisível. Protege mais quem já está mais perto do padrão e deixa no escuro quem está no cruzamento de múltiplas desvantagens. Kimberly Crenshaw tem uma imagem poderosa para isso. Ela fala de um porão, the basement. Se você tem uma lei que eleva o andar mais alto, quem está no andar do meio sobe um pouco. Quem está no porão continua no porão ou sobe menos. E é desse porão que a interseccionalidade fala. Certo. Então a gente entendeu o problema. O universalismo cria um sujeito padrão e deixa outros invisíveis. Mas como exatamente isso funciona? Qual é a mecânica disso? Aqui, a interseccionalidade vira uma ferramenta analítica muito precisa. E ela tem três conceitos centrais que eu quero te apresentar: eixos de subordinação, subinclusão e superinclusão. Repito: eixos de subordinação, subinclusão e superinclusão. Parece técnico, mas eu prometo que vai ficar claro com os exemplos. Primeiro, os eixos de subordinação. Pensa no racismo. Pensa no patriarcado, que é a estrutura que organiza a sociedade em torno do poder masculino. Pensa no capitalismo, que cria hierarquias de classe. Pensa na cis-heteronormatividade, que trata a heterossexualidade e a identidade de gênero cisgênera como o padrão. Pensa nisso tudo. Cada um desses é um eixo, uma linha de poder que atravessa a sociedade. Agora, e aqui está o coração da interseccionalidade, esses eixos não são paralelos, eles se cruzam. Imagina um cruzamento de avenidas. Uma avenida chama raça, a outra chama gênero, a terceira chama classe. Às vezes tem uma orientação sexual, tem uma outra deficiência, tem uma outra origem nacional. No centro desse cruzamento, entre essas diversas avenidas, os carros vêm de todas as direções ao mesmo tempo. Se alguém sofre um acidente nesse cruzamento, você não vai entender o que aconteceu olhando apenas para uma das avenidas. Porque o acidente aconteceu no centro, no cruzamento, pela interação simultânea de múltiplas forças. Múltiplas forças que vêm de mais de uma avenida. Agora, o que acontece quando as instituições, como o Estado, os tribunais, as empresas, os movimentos sociais, só enxergam uma avenida de cada vez? Aí entram os conceitos de subinclusão e superinclusão. Superinclusão é quando um problema que afeta especificamente um grupo marginalizado é tratado como se fosse um problema universal de uma categoria maior. Vamos a um exemplo concreto para facilitar o entendimento. Uma campanha de saúde da mulher que foca quase exclusivamente no câncer de mama. A campanha diz é para todas as mulheres. Mas os dados mostram que mulheres negras morrem proporcionalmente muito mais por complicações de hipertensão, por violência obstétrica, por falta de pré-natal adequado. Ao dizer todas as mulheres, sem distinguir, a campanha invisibiliza as necessidades específicas de quem está morrendo por outras causas. E aí a diferença específica desaparece dentro do universal. Entenda, não é que
Mulheres negras não possuem câncer de mama. Não é isso, tá? Todas as mulheres realmente podem ter câncer de mama e essa campanha é importante. Mas a questão é quando você apenas foca nas campanhas que visam as, entre aspas, mulheres padrão, né? Mulheres brancas de classe alta, e esquece das campanhas relacionadas a outras mulheres que não essas, entre aspas, padrão, como o caso das mulheres negras. Então, é preciso também que se foque nessa questão, nessas outras questões das mulheres negras. A diferença específica desaparece dentro do universal, né? A gente começa a fazer essas campanhas, nesse caso desse exemplo, né? Apenas tomando em consideração o padrão, entre aspas, né? Esquecendo das especificidades, daquilo que vai se distanciando desse padrão. E a subinclusão? É o movimento inverso. Subinclusão é quando um grupo que sofre uma intersecção de opressões é completamente ignorado pelas políticas destinadas a cada uma dessas categorias separadamente. O grupo está presente nas estatísticas, mas ausente das soluções. Um exemplo que vai incomodar, mas que precisa ser dito. Políticas de diversidade corporativa que focam apenas em gênero tendem a contratar mulheres brancas de elite. Políticas que focam apenas em raça tendem a contratar homens negros. E onde é que fica a mulher negra? Ela está em ambas as categorias, mulher e negra, mas não está no centro de nenhuma das duas políticas. A política de gênero concentra-se em mulheres brancas. A política de raça concentra-se em homens negros. E aí você esquece das mulheres negras. A mulher negra está no cruzamento. E o cruzamento ninguém cobre. Isso é o que Crenshaw descreve como a fenda, o espaço entre as categorias onde as pessoas caem. E tem um nível ainda mais profundo disso. Quando a mulher negra vai a um tribunal e diz que foi discriminada, e o tribunal pergunta, foi por raça ou foi por gênero? E ela precisa escolher. Provar que foi discriminada por raça, comparando-se com homens negros que foram tratados melhor, nesse caso, ou provar que foi por gênero, comparando-se com mulheres brancas que foram tratadas melhor. Nesse caso, não seria separadamente sexismo, né, e racismo. Seria uma intersecção entre as duas coisas, que não é uma simples soma. A discriminação que essa mulher sofreu não é sexismo e nem é racismo. Eram as duas fundidas. E o sistema jurídico construído para lidar com discriminações de uma categoria por vez simplesmente não consegue enxergar essas intersecções. Aqui tem algo filosoficamente muito importante que eu quero pausar para destacar. Crenshaw não estava dizendo que a discriminação se soma, que é racismo mais sexismo, como se fosse uma conta de aritmética, 1 mais 1 igual a 2. Ela está dizendo que é uma fusão, que cria algo novo, uma experiência qualitativamente diferente. É a diferença entre misturar areia e açúcar, que você pode separar depois, né? Com bastante ressalvas desse tipo de separação, e misturar água quente com café, né? Que vira outra coisa completamente, né? A gente até poderia brincar, né? É a diferença entre quando você mistura duas substâncias que continuam sendo essas duas substâncias, né? Mesmo após a mistura, e quando você mistura as duas substâncias e, por exemplo, com água, você gera uma solução de alguma coisa, né? Uma substância se dissolve na outra e você cria uma outra coisa, né? Ou acontece uma reação química e da reação química se torna outra coisa. E é justamente por isso que as ferramentas analíticas tradicionais falham, porque elas foram construídas para separar. E aqui o que importa é entender essa mistura, essa transformação.
Continuando nossa jornada, Kimberlé Crenshaw identificou 3 formas principais pelas quais a interseccionalidade opera. E eu acho que essa tipologia é muito útil porque mostra que o problema não está só na lei, não está só na política, não está só na cultura, está nos 3 ao mesmo tempo. A primeira forma é a interseccionalidade estrutural. Estrutural é quando as próprias instituições, como o Estado, o sistema de saúde, o sistema jurídico, o mercado de trabalho, foram construídas de forma que, ao se cruzarem, produzem uma vulnerabilidade específica para pessoas que habitam determinadas intersecções. Pensa assim: você tem um sistema de saúde que historicamente tratou o corpo negro como resistente, como que precisando de menos cuidado, de menos anestesia. Você tem um sistema econômico que coloca mulheres negras nas posições de trabalho mais precárias, com menos acesso a produtos de saúde. Você tem estrutura familiar que sobrecarrega essas mulheres com trabalho de cuidado não remunerado. Quando a mulher negra chega grávida a um hospital, ela não está chegando apenas com mais uma paciente, como mais uma paciente. Ela está chegando carregando o resultado dessas 3 estruturas se cruzando. E os dados confirmam isso com a clareza brutal. No Brasil, mulheres negras morrem mais durante o parto, recebem menos anestesia, têm menos tempo de consulta, são atendidas com menos cuidado. Não é coincidência, é estrutura. A segunda forma é a interseccionalidade política. Quase que não saiu a interseccionalidade aqui, né? Interseccionalidade política. Essa é a mais sutil, mas igualmente importante. A interseccionalidade política diz respeito à forma como os próprios movimentos de libertação, como o feminismo, o movimento negro, o movimento LGBTQ+, podem inadvertidamente marginalizar as pessoas que estão nas intersecções. Isso é difícil de escutar, inclusive, tá? Porque a gente está falando de movimentos que lutam por justiça. E mesmo assim, eles podem reproduzir exclusão. Como? Quando um movimento escolhe uma pauta unificada, ele precisa decidir quais lutas priorizar. E essa decisão é sempre feita por quem tem mais poder dentro do movimento. O feminismo clássico priorizou pautas de mulheres brancas de classe média. O movimento negro priorizou durante muito tempo pautas de homens negros. O movimento LGBTQ+, priorizou pautas de gays e lésbicas brancos de classe média. E a mulher negra lésbica periférica? Ela precisa escolher em qual movimento se encaixar. E em cada um deles, uma parte de quem ela é acaba ficando de fora. A terceira forma é a interseccionalidade representacional. Essa é a que mais aparece na cultura pop, nas séries, nos filmes, na propaganda. Representacional diz respeito à forma como as identidades interseccionais são ou não são retratadas na mídia e na cultura. A filósofa Bell Hooks faz uma análise muito precisa disso. Mulheres negras na mídia aparecem como estereótipos. A latina fogosa, a asiática submissa, a mulher negra raivosa. Cada um desses estereótipos não é só uma representação equivocada. É uma fusão de racismo e sexismo que produz um tipo específico de desumanização. E desumanização, como a história mostra a exaustão, né, é o passo que precede a violência. Mas eu quero dar um passo atrás aqui e fazer uma observação filosófica. Essas 3 formas, estrutural, política e representacional, não são cópias separadas. Elas se alimentam mutuamente. A estrutura econômica produz condições que reforçam estereótipos. Os estereótipos alimentam decisões políticas que perpetuam estruturas injustas. E as políticas mal desenhadas criam as condições para mais violência estrutural. É um ciclo. E a interseccionalidade é uma ferramenta para interromper esse ciclo, identificando onde ele opera. Até aqui a gente navegou em conceitos. E eles são importantes. Mas a filosofia de vida, que é o que a gente mais faz aqui no Odisseia, não pode ficar só no plano abstrato, né? A gente sempre tenta botar a filosofia mais com o pezinho no chão. Então, para botar o pé no chão, literalmente, né? Não tão literalmente assim.
Então vamos trazer tudo isso para o Brasil. Porque aqui a interseccionalidade não é abstração acadêmica, é condição de vida, é questão de sobrevivência. Primeiro caso que vamos discutir aqui: violência obstétrica e o mito da resistência. Existe uma crença, não escrita, não oficial, mas profundamente enraizada, de que mulheres negras suportam mais dor. Essa crença tem origem no período colonial. Os colonizadores precisavam justificar a escravidão de pessoas que claramente sofriam. E uma das justificativas foi a de que esses corpos eram naturalmente mais resistentes, menos sensíveis, diferentes dos nossos. Isso foi inventado, na verdade, para justificar a tortura e ficou. Hoje, pesquisas mostram que mulheres negras recebem menos anestesia durante o parto do que mulheres brancas em situações equivalentes. Não porque há uma instrução escrita dizendo isso, mas porque o viés está internalizado nos profissionais de saúde. A dor da mulher negra é minimizada, tratada como normal, como ela aguenta. E o resultado? Mulheres negras morrem mais durante o parto no Brasil. A proporção é assustadora. Agora, se você olhar esse problema só pelo eixo de gênero, você vê violência obstétrica, um problema que atinge todas as mulheres. Se você olhar só pelo eixo da raça, você vê discriminação racial no sistema de saúde. Mas, se você não olhar os dois ao mesmo tempo, fusionados, você não entende o que está matando mulheres negras. Você não consegue criar a política pública certa, porque você não está vendo o problema certo. Segundo caso, o trabalho doméstico e a herança da senzala. O Brasil tem uma das maiores populações de trabalhadoras domésticas do mundo. E essa força de trabalho tem rosto. É predominantemente feminina, negra e periférica. Durante décadas, as trabalhadoras domésticas foram subincluídas no direito do trabalho brasileiro. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, não lhes garantia os mesmos direitos dos demais trabalhadores, sem FGTS, sem jornada limitada. Pensa nisso. A Constituição, que veio para proteger todos os trabalhadores, foi escrita de um jeito que não incluía trabalhadoras domésticas. Por quê? Porque o trabalho doméstico foi historicamente tratado como uma extensão do afeto. Como se lavar a casa de outra pessoa não fosse trabalho de verdade. Como se esse trabalho fosse quase natural, quase esperado desses corpos específicos. Esse quase natural tem um nome: escravidão. Isso é herança. Inclusive, muitas vezes, isso é minimizado, né, com a ideia de, mas ela é quase da família. Né? É quase da família, mas dorme num quartinho bem diferente dos demais, né? Às vezes não pode fazer suas necessidades no mesmo banheiro que os demais, né? Será que é tão da família assim? E aqui tem uma tensão que precisa ser dita com cuidado. Muitas vezes, o feminismo de classe média celebrou a entrada da mulher no mercado de trabalho profissional como uma conquista feminista. E foi. Genuinamente foi. Mas essa entrada, muitas vezes, só foi possível porque outra mulher, negra, pobre, ficou em casa cuidando dos filhos da primeira. Por um salário irrisório, sem os direitos básicos. Mas ela é quase da família. A libertação de uma mulher estava ancorada na subordinação de outra mulher. Isso não é uma crítica para paralisar, né? Não é uma crítica contra o feminismo. É uma observação para sofisticar, para aprimorar, para fazer o feminismo mais honesto consigo mesmo. Terceiro caso. Mulheres trans negras e a expectativa de vida de 35 anos. Sim, você não escutou errado. A expectativa de vida de mulheres trans negras no Brasil é de 35 anos. Esse dado precisa ser dito claramente, tá? No Brasil, a expectativa de vida de pessoas trans em geral, tá? Não necessariamente negras, mas pessoas trans em geral é de aproximadamente 35 anos. 35 anos. Isso não é um acidente. Isso não é um acidente, não é uma tragédia inexplicável.
é o resultado de uma estrutura que, desde cedo, empurra mulheres trans, especialmente as negras, para as margens absolutas da sociedade. Se você aplicar o olhar interseccional, há a transfobia, que fecha o mercado de trabalho formal para pessoas trans, há o racismo, que multiplica as dificuldades de acesso a recursos para essa pessoa trans, há a pobreza, que resulta da exclusão nos dois eixos anteriores. E aí gera ainda mais dificuldade de acesso. A combinação dessas três forças produz algo que nenhuma delas isolada explicaria completamente. E o sistema jurídico? A Lei Maria da Penha, que existe para proteger mulheres, muitas vezes falha para proteger mulheres trans, porque não foi desenhada com a realidade delas em mente. Ela está subincluída na proteção destinada a mulheres e subincluída na proteção destinada aos próprios LGBTQ+. No cruzamento dessas ausências, há vidas que se encerram muito cedo. Esses três casos não são exceções, são o Brasil. São a interseccionalidade, não como teoria, mas como realidade vivida. Não que a teoria não que a teoria não seja uma tentativa de explicar a realidade como ela é, né? Bom, há uma crítica muito interessante que pensadores do sul global fizeram à interseccionalidade nos anos 2000 e 2010. E ela vai do seguinte: o conceito foi criado nos Estados Unidos, a partir de uma experiência muito específica, a da mulher negra americana. Quando esse conceito viaja para outros países, para outros contextos, ele se aplica diretamente? Ou ele precisa ser adaptado, traduzido? Aqui entra uma filósofa que eu acho fundamental, Chandra Talpade Mohanty. Mohanty faz uma crítica que parece dura, mas é necessária. O feminismo ocidental, quando fala sobre mulheres no sul global, tende a tratá-las como uma categoria homogênea. As mulheres do terceiro mundo. As mulheres do terceiro mundo. Como se todas as mulheres de todos os países que não são ocidentais compartilhassem a mesma experiência de opressão. Como se uma mulher indígena da Guatemala e uma mulher de classe média no Cairo tivessem as mesmas urgências e necessidades. Mohanty chama isso de um novo tipo de universalismo. Um universalismo bem intencionado, mas que reproduz o problema que critica. E a filósofa Maria Lugones, argentina, vai um passo além com o conceito de colonialidade de gênero. Lugones argumenta que as próprias categorias de gênero que usamos hoje foram impostas pelo colonialismo europeu. Antes da colonização, muitas sociedades indígenas das Américas não tinham binarismo rígido de gênero. Tinham categorias mais fluidas, papéis sociais mais complexos. O colonialismo não apenas trouxe violência física, trouxe uma estrutura de gênero binária e hierárquica e a impôs como natural, como a forma como as coisas realmente são. Então, quando a gente faz análise de gênero hoje, precisamos perguntar de qual concepção de gênero a gente está falando? Quem a criou? Para servir a quê? Isso expande a interseccionalidade de uma forma muito interessante. Ela se torna uma ferramenta para questionar as próprias categorias que usamos para pensar. É uma mudança epistemológica, uma mudança na teoria do conhecimento. Não é só quem está sendo excluído, mas quem criou as categorias que definem quem pertence a quem e quem não pertence. Vamos agora para o plano filosófico, né? O plano da filosofia propriamente dita. Porque a interseccionalidade não é apenas uma ferramenta sociológica e jurídica, ela levanta questões filosóficas muito profundas, por sinal. A primeira delas é metafísica, tá? É a metafísica da identidade. A filosofia ocidental clássica sempre gostou de essências, de definições que valem para todos. O que é o ser humano? O que é a natureza do bem? O que é a justiça? Né? Sócrates que o diga. E quando pensava em categorias humanas, também buscava essências. O que é que define ser mulher? O que é que define ser negro?
como se houvesse uma característica fundamental, universal, que tornasse todas as mulheres semelhantes entre si, independentemente de tudo mais. A interseccionalidade diz que essa busca por essência é uma ilusão. Não existe uma essência de mulher que seja válida para todas as mulheres, em todos os contextos, independentemente de raça, classe, sexualidade e origem. Identidade não é uma coisa fixa que você tem. É uma configuração que você é e que se redefine constantemente na relação com as estruturas de poder que te atravessam. A segunda questão filosófica é sobre epistemologia, teoria do conhecimento. E aqui eu quero trazer Patricia Hill Collins, que desenvolve o conceito de epistemologia do ponto de vista. A ideia é a seguinte: a posição que você ocupa no mundo, sua intersecção específica, não apenas afeta o que você sofre, ela afeta o que você consegue ver. Quem está no topo de uma estrutura de poder tende a não ver os mecanismos dessa estrutura de poder. Porque para eles a estrutura funciona, é transparente, é como as coisas são. Quem está nas margens, no cruzamento de múltiplas subordinações, vê a estrutura de um jeito diferente. Ela está constantemente tropeçando nos seus mecanismos. E por isso tem um conhecimento que as margens produzem que o centro não consegue acessar facilmente. E isso tem uma implicação muito séria. O ponto de vista neutro que a filosofia clássica tanto buscava, o olhar de lugar nenhum, objetivo, né? Olhar objetivo, olhar universal, não existe. Todo conhecimento é situado, produzido em algum lugar, por alguém com uma posição no mundo. A famosa neutralidade acadêmica era muitas vezes o ponto de vista do homem branco europeu de classe alta, tratado como se fosse o ponto de vista de todos. De todos. E a terceira questão filosófica é sobre justiça, sobre ética. O que significa ser justo com alguém que está no cruzamento de múltiplas opressões? A filosofia política tradicional, Rawls, por exemplo, busca princípios universais de justiça, regras que valeriam para todos, independentemente de quem são. Mas a interseccionalidade levanta uma objeção. Princípios abstratos e universais, quando aplicados a situações concretas desiguais, podem reproduzir desigualdade. É como a velha analogia de Anatole France. A lei, em sua majestosa igualdade, proíbe tanto ao rico quanto ao pobre de dormir sobre as pontes. Tratar igualmente quem está em situações profundamente desiguais não é justiça, é manutenção do status quo disfarçada de imparcialidade. Eu logo no começo sempre peço um cafezinho, né? Hoje beber uma aguinha aqui, enquanto a gente está chegando no finalzinho do episódio, né? Enfim, isso não significa abandonar a ideia de direitos universais, significa sofisticá-la, significa reconhecer que justiça real exige que a gente veja as diferenças, não para hierarquizá-las, mas para não as apagar. Bom, não seria o episódio da Odisseia se a gente não chegasse nos limites da ideia que estamos discutindo, né? Porque a filosofia de verdade não é defesa de um time, né? Defender um time. É a busca honesta pela complexidade. Sim, quando eu estou trazendo alguma ideia para vocês, a ideia, né, é falar dentro daquela perspectiva. A gente primeiro entende, né, suspende o juízo, a gente vai entender aquele raciocínio para depois fazer esse tipo de comparação, esse tipo de buscar os limites do conceito, daquele entendimento. Por isso que eu sempre faço isso ao final. Eu sempre trago as críticas ao final, geralmente, né? Só quando realmente é interessante para a discussão que eu vou colocar, ou ela está acontecendo simultaneamente a discussão que eu vou colocando na medida que eu vou conversar com vocês. A interseccionalidade tem críticos sérios e eles levantam questões que merecem ser ouvidas. A primeira crítica, o risco de reduzir o sujeito às suas identidades. Há pensadores que argumentam que ao multiplicar as categorias de análise, a interseccionalidade pode acabar tratando a pessoa como uma soma de marcadores sociais. E aqui tem uma tensão real. Existe uma singularidade em cada ser humano que escapa a qualquer categorização. Você não é apenas mulher, mais negra, mais trans. Você é uma pessoa específica
com história única, com a forma única de habitar as categorias mulher, negra e trans. A estrutura explica muito, é importante, mas não explica tudo. A segunda crítica, a dificuldade de transformar a teoria em prática concreta. Quando você multiplica os eixos de análise, você também multiplica a complexidade das soluções. Uma política pública que leve em conta raça, gênero, classe, deficiência, orientação sexual, origem regional, status migratório, como é que você vai implementar esse monte de intersecções? Não é uma objeção que invalida a teoria, mas é um desafio real que ela precisa enfrentar. Novamente, né, gente, esse episódio está bem parecido com o episódio anterior. A gente está abordando o mesmo tema de uma outra forma, né? A gente aqui está falando de uma outra forma. O outro se concentrou mais na questão da história e tudo mais, aqui a gente está falando, aprofundando um pouco mais no conceito. A gente também apresentou as críticas no episódio anterior. Claro que, nesse caso, por exemplo, né, como eu falei lá no episódio anterior, existe um meio termo entre categorizar de mais e categorizar de menos. A questão é como é que você vai chegar a isso. A terceira crítica, que acho mais filosófica, é o risco do conceito ser esvaziado pelo uso superficial. Patricia Hill Collins, ela mesma alertou para isso. A interseccionalidade virou moda. Entrou no vocabulário corporativo. Virou parte de relatórios de diversidade que não mudam estrutura nenhuma. Quando a empresa anuncia que está comprometida com a interseccionalidade, enquanto não tem nenhuma mulher negra em posição de liderança, o conceito está sendo usado de modo estético, cosmético, mas não para transformação real. E Collins argumenta que, sem uma teoria social crítica robusta por trás, a interseccionalidade perde a potência. Ou seja, aprenderam a palavra, aprenderam o conceito, viram a importância do conceito e estão utilizando ele de qualquer modo. Então, você tem lá o exemplo da empresa, que diz que tem políticas de intersexualidade, mas na prática, quando você vai ver, apenas está utilizando um conceito bonito, né? Um conceito importante, como a gente viu, mas essa política não está sendo implantada, né? Você não tem mulher negra ali na liderança daquela empresa. Então, às vezes, o mercado acaba incorporando esses conceitos, essas discussões, de modo a esvaziá-las. Utiliza a palavrinha, na prática não tem nada, de modo que você vai esvaziando a discussão, porque ela não vai ter no sentido real ali. E a gente precisa denunciar isso. Então, o que a gente faz com essas críticas? Não as ignorar, não as usar para descartar a ideia de interseccionalidade, né? Mas usá-la para torná-la mais honesta, mais precisa, mais eficaz. Porque a interseccionalidade é sim uma ferramenta poderosa. Como qualquer ferramenta poderosa, ela pode ser mal usada e pode ter limitações. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade intelectual. Quando a gente começa esse episódio, eu te perguntei, né? Quando dizemos todos, quem você está imaginando? Perguntei isso. Espero que agora essa pergunta seja mais pesada, mais complexa e mais produtiva. Porque a intersexualidade não é uma resposta. É um método de perguntar melhor. É um jeito de olhar para o mundo e dizer: aqui tem algo que eu ainda não estou vendo. Aqui tem uma vida que está sendo apagada pelas categorias que eu uso para compreender a realidade. E ao ampliar a percepção, a interseccionalidade nos coloca diante de uma responsabilidade, porque ver é diferente de entender, e entender é diferente de agir. O que é que a gente faz com o que vê? Essa é a pergunta que eu vou deixar com você hoje. Filosofia como arte de viver não é só acumular ideias, é deixar que as ideias certas permitam o suficiente para mover alguma coisa em nós. Vou deixar com vocês alguns textos, caso vocês queiram adquirir, sobre interseccionalidade, tá? Na descrição do episódio. Grato por ter acompanhado aqui. A gente encerra essa série da interseccionalidade hoje, né? Tivemos uma discussão mais geral e essa aqui aprofundando mais no conceito. E espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Não sei se perceberam minha voz, né? Ela não tá ruim, mas ontem
Eu fui limpar aqui a casa e esqueci de pôr a máscara. E está naquele clima aqui em Natal de chove, estia. E esse tempo é maravilhoso para quem tem rinite, né? Então minha garganta tá um pouquinho coçando. Por isso que até teve um momento que eu parei para beber água aqui enquanto eu tava gravando. Então, mas enfim, deu certo. Obrigado por ter acompanhado aqui. Se conhece alguém que também pode se interessar nesse assunto, compartilha, tá? Uma pessoa que aí me ajuda bastante e ajuda também a essa discussão importante avançar, né? Mais pessoas estarem entendendo a interseccionalidade do modo correto e não como o conceito vazio que a gente até falou que pode se tornar quando a gente não discute seriamente esse tipo de ideia. Então, até o próximo episódio do Odisseia Filosófica. Tchau, tchau.